Olá, eu sou Ana Raquel e eu queria compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Em abril de 2021, eu estava grávida de aproximadamente 6 meses e um dia eu estava saindo do banho e senti uma dor muito forte. E eu caí no chão, sem saber o que estava acontecendo e com muita dor, uma dor indescritível. Nesse dia, Edma esteve lá em casa, pastor Misto, Amanda, eles oraram comigo e eu estava esperando que em algum momento essa dor passasse e eu começasse a conseguir recobrar os movimentos sem sentir essa dor. Mas isso não aconteceu. Eu cheguei aí para a urgência, acho que 2 ou 3 vezes, por causa das dores. Por causa da dor, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia sentar, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia nem me alimentar sozinha. Nenhum médico queria me medicar com nada mais forte, nem me passar nenhum exame de imagem, porque eu estava gestante. E o que todos diziam era que era dor normal da gestação, que era por causa do peso da barriga, que isso podia acontecer. Eu consegui, depois de aproximadamente 15 dias, que um médico amigo da nossa família solicitasse um exame de imagem com baixa radiação e me encaminhasse para um neurologista, porque ele também começou a suspeitar de que era algo mais sério na minha coluna, já que eu não estava conseguindo me movimentar. Quando eu finalmente consegui fazer esse exame, foi constatado que havia uma vértebra fraturada na minha coluna, por isso que eu sentia tantas dores e por isso que eu estava tão limitada de movimentos. Eu estava há quase 15 dias dentro de casa com uma vértebra fraturada sem saber. Então, quando eu terminei de fazer o exame, o próprio médico que estava lá na hora, ele disse: olha, vocês estão indo para o hospital, né? Porque ela está com uma vértebra fraturada. E a gente tomou um susto, ao mesmo tempo as coisas começaram a fazer sentido, porque como eram dores muito fortes e era uma impossibilidade de eu fazer qualquer mínimo movimento, só realmente uma vértebra fraturada para explicar essa situação. Mas isso era só o começo, já que a gente não tinha ideia do que tinha causado essa fratura, já que eu não tinha sofrido nenhuma queda, nenhum trauma, então a gente ficou meio sem entender o que estava acontecendo. E quando eu cheguei no hospital, que os médicos me avaliaram e analisaram o exame que eu tinha em mãos, a ressonância, eles ficaram bastante apreensivos e dava para perceber no olhar deles, principalmente porque além do caso já ser grave, eu estava grávida, então isso ainda deixava a situação ainda mais delicada. Os médicos então conversaram com a gente da necessidade de antecipar o parto para operar a minha coluna o mais rápido possível, para resolver o problema das minhas dores e para evitar que eu viesse a perder os movimentos de vez. Havia um risco de que eu não pudesse mais andar, que eu ficasse até paraplégica, porque o problema era na coluna e eu fiquei esse tempo todo me movimentando sem saber. Então eu já estava começando a sentir dormência em algumas partes das minhas pernas, na planta dos meus pés já estavam começando a ficar dormentes e eu já estava começando a ter dificuldade mesmo de andar, não apenas pela dor na coluna, mas também pela dormência nas pernas. E passando por tudo isso, um dia para a noite, e em meio a tudo isso, a nossa vida meio que virou de cabeça para baixo, do dia para a noite. Foi que eu percebi que eu precisava tomar uma posição e eu decidi crer e confiar, colocar minha confiança completamente na palavra e no Senhor. Eu disse, eu já vi essa palavra funcionar na vida de tantas pessoas. Eu já vi tantas histórias na Bíblia, mas agora ela vai ter que funcionar na minha vida. E
eu me agarrei à palavra. Eu decidi crer e não vacilar. Nem por um segundo passou pela minha cabeça que não ia funcionar. Nem por um segundo passou pela minha cabeça que eu ia morrer. Nem por um segundo passou pela minha cabeça que eu não ia criar meu filho, que eu não ia andar. Mas eu decidi crer e falar e confessar e decidi que entre crer e sucumbir, eu iria crer e eu iria vencer todos os obstáculos que aparecessem na minha frente. Eu recebi um diagnóstico de câncer muito severo e eu poderia não estar mais aqui. O parto aconteceu de cesárea. 2 dias depois eu fiz a cirurgia da coluna. Nicolas nasceu, um bebê lindo, perfeito, completamente preservado de tudo que aconteceu. Nós oramos para que ele fosse preservado, para que ele não sofresse nenhum dano, e foi assim. Ele hoje também continua sendo um bebê lindo, perfeito. Os médicos não me deram garantia nenhuma de que eu não teria sequelas depois da cirurgia. Eles não me deram garantia que eu ia andar, eles não me deram garantia que a dormência não ia retroceder. Depois que eu tive alta, eu passei por radioterapia, quimioterapia, e isso não muda nada a nossa fé. A gente faz a nossa parte, tem uma parte que é só nossa e que só a gente pode fazer, mas a parte sobrenatural é o Senhor que faz. E eu posso dizer para vocês que a dormência, ela retrocedeu e ela continua retrocedendo e ela vai retroceder completamente em nome de Jesus. Eu estou aqui andando, correndo, pulando. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa casa. É um lugar onde se prega a palavra da fé e se vive a palavra da fé. É onde a gente recebe o combustível e na hora que a gente precisa, a gente tem o suficiente para a gente caminhar quantas milhas forem necessárias. Eu estou tendo o privilégio de servir ao Senhor novamente, trabalhando na igreja. Eu estou tendo o privilégio de servir ao Senhor no Ministério de Música. Eu estou tendo o privilégio de viver tantas coisas que o Senhor tem e eu sei que ainda tem tantas outras coisas para eu viver. Então eu quero encorajar vocês a não desistirem, a não deixarem de crer, a não abrirem mão daquilo que Deus falou para vocês, porque se Ele falou, vai se cumprir, não tem outra alternativa, vai ter que funcionar. Funciona na minha vida, vai continuar funcionando. Eu sei que a obra do Senhor na minha vida será completa e em breve eu terei um testemunho maior e completo para compartilhar com vocês. Verbo da Vida Aracaju, 26 anos de milagres, e eu faço parte dessa história.